Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer com vocês o meu planejamento de trabalho para esse dia 14/9, uma terça-feira de Liga dos Campeões. Mais uma temporada de Liga dos Campeões começando, né? Pelo menos a fase de grupos. Perdi as contas de quantas vezes eu vi isso acontecer, né? E vamos para mais uma. Convido você a participar aqui comigo, não só dando a sua opinião, criando o seu cenário, mas também se você tiver alguma informação, compartilha comigo aqui. Eu tento passar para você o que eu sei e você tenta passar para mim o que você sabe, assim a gente vai se preparando, tá bom? Meu nome é Theo. Não esquece que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem links para o meu curso gratuito de trade, que vai te ajudar bastante se você está começando agora, se você não entender algum termo, tá? E não esqueça também que isso aqui é um planejamento pessoal, não é porque eu coloquei alguns jogos aqui que eles são super jogos, na verdade é só o que eu pretendo fazer. E se eu deixei alguma coisa de fora, também não quer dizer que eu não vá olhar. Simplesmente uma criação de cenário. Também não dou palpites aqui. Tá? O que eu faço aqui é criar os cenários para chegar nos jogos mais bem preparados. Só isso. Se eu coloco algum jogo no Lei ou no mercado de gols, não quer dizer que eu vá trabalhar. Tá? Não posso me responsabilizar pelo que você faz imaginando as dicas que eu dei. O que eu faço aqui é passar um pouco da minha informação sobre as equipes e criar os meus cenários para trabalhar ao vivo. Tá bom? Se você quer acompanhar um pouco mais do meu trabalho e saber como é que foi o meu dia de trabalho, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Telegram, aqui, ontem. Na verdade eu estou gravando esse vídeo no dia 13, né, numa segunda-feira, onde eu estou de folga, porque final de semana, sábado e domingo foi muito puxado, foram quase 80 mercados trabalhados, para algumas pessoas é muito, para outras pessoas é pouco, para mim é puxado, foram uns 2 dias trabalhando em torno ali de 12 horas cada dia, quase 24 horas de trabalho nesse final de semana. E comentei aqui, num áudio de quase 7 minutos, como é que foi as expectativas e realidades com aqueles métodos, com aqueles jogos que eu tinha separado e tal, os cenários que eu tinha criado, o que deu certo, o que não deu. Também compartilhei um pouco do meu resultado nesse final de semana para complementar o áudio. Tá? Eu não fico compartilhando o resultado ali, não acho que vocês devam saber o que eu faço, o que eu perco, o que eu ganho, porque isso é uma coisa pessoal, né? Só diz respeito a mim, a minha família, etc. Principalmente porque eu moro numa cidade pequena, eu preciso me preservar. Porém, como eu comentei no áudio em relação a uma coisa de 0 a 0 ali, eu resolvi complementar com o meu resultado desse final de semana, tá? Mas eu não costumo fazer isso. Isso é uma coisa bem pessoal minha, tá? Isso aí, algumas pessoas me criticam porque eu não faço, outras me criticam porque quando eu faço, tem sempre alguém criticando. Paciência, não vou agradar todo mundo, né? Mas se você quiser me acompanhar no dia a dia de trabalho e o meu pós-jogo, meu pós-dia de trabalho é ali no Telegram, o link está aqui embaixo também, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro vamos fazer um cenário aqui sobre a UEFA. A dona UEFA inventou mais uma competição chamada Conference League e ela vai ter, ela vai ter que encaixar horário para enfiar esses jogos. Vamos ter um novo horário aqui pelo visto, nas terças-feiras, que é os jogos das 11h30 da Conference League. Tá aqui, ó, Maccabi Tel Aviv e Alashkert, e temos o Maccabi Haifa contra o Feyenoord. 2 jogos às 11h30, 2 jogos no mesmo horário. Tá? Uma coisa que a UEFA vai fazer, que não fazia antes, é aumentar o número de jogos às 16 horas, ou dependendo do horário de verão, às 17. Nesse caso, às 16 horas. Vai ser complicado focar. Isso aconteceu agora há pouco nas eliminatórias da UEFA da Copa do Mundo. Foram 12, às vezes 12 jogos ao mesmo tempo, 9 jogos ao mesmo tempo, ou seja, muita coisa para focar. Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado, obviamente fazer os cenários, mas filtrar e obviamente quando encontrar a oportunidade, dar mais uma vez mais foco para aquele jogo. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é bater assim na mesma tecla, que a Liga dos Campeões tem todo ano. Tu não precisa quebrar nessa edição. Aliás, tu não precisa quebrar, mas não precisa vir pra cá todo cheio de expectativa, todo cheio de animação. Ah, meu Deus do céu, o Messi tá no PSG, o PSG vai ser campeão, o Cristiano Ronaldo chegou no United, já, meu Deus. Cara, uma coisa é a paixão pelo futebol que a gente tem, eu imagino que você também tenha, e eu compartilho muito disso. Outra coisa é o trabalho. Né? Liga dos Campeões tem muita gente amadora, tem muito apostador e trader iniciante, tem muito apostador e trader de fim de semana que tem um dinheiro numa banca ali, vem pra cá meter dinheiro pelo achismo, pela torcida, tem muito tubarão,
né? E obviamente com essa quantidade de jogos ao mesmo tempo vai ter muita divisão de liquidez. Alguns jogos vão ter mais liquidez do que o outro. E isso daí vai fazer diferença no trade de algumas pessoas. Tá? Então venha para a Champions como se ela fosse mais um campeonato. É muito bom ter a expectativa de ser um grande espetáculo, mas cara, às vezes o começo nem vai ser tudo isso e ele começa a ficar bom mesmo no mata-mata. Tá? Mas vamos lá. Vamos comentar sobre isso. Bom, eu vou ignorar os jogos da Conference, porque primeiro eu vou analisar. Todo jogo da Conference que eu puder acompanhar, eu vou acompanhar, fazer anotações sobre as equipes, ver o que eu posso melhorar ou o que eu posso trabalhar nelas na próxima semana, mas por enquanto eu sou mais um curioso nessa Conference, porque eu não sei qual a importância que os times vão dar de fato para essa competição. Eu não sei se os times grandes principalmente vão levar a sério. Né, temos aqui grandes equipes que estão disputando esse torneio. Roma, por exemplo, Tottenham. Né, se eu acredito, se eu não me engano, tem mais times desses aí. Beleza? E eu também não sei qual é a importância que os pequenos vão dar para essa competição. Então eu quero primeiro observar. Beleza? Na Liga dos Campeões, eu vou passar aqui, ó. Desse jeito acho que fica mais fácil da gente ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar na minha tela aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Na Liga dos Campeões nós temos esse problema aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos ao mesmo tempo. Isso não acontecia, tá? Isso era uma coisa que não acontecia e começou a acontecer agora. A UEFA resolveu colocar esse tipo de horário. Então nós vamos ter 6 jogos ao mesmo tempo no horário das 16 e 2 jogos ao mesmo tempo às 13h45. Geralmente eram 4 jogos num horário, 4 jogos no outro. Agora não vamos ter mais jogos às 16, isso é complicado, tá? Então, primeiro de tudo a gente precisa entender que não dá para fazer tudo. Por mais que a gente queira, às vezes não dá para fazer tudo. Beleza? Sevilha e Red Bull Salzburg. O Salzburg é um time da Red Bull que costuma revelar muitos bons jogadores mesmo, que vira e mexe alguém vai lá e tira de lá, né? Eu posso citar, por exemplo, o Haaland, que estava lá, se eu não me engano, na penúltima Liga dos Campeões. Teve o Richan, que, se eu não me engano, está no Leipzig agora, ou teve uma passagem pelo Liverpool. Teve um outro jogador também que jogava lá, que foi pro Liverpool. Enfim, é um time que costuma revelar bons jogadores. É um time muito aguerrido, e no sentido de tá sempre indo para cima, sempre com muita velocidade, muita transição, boas bolas aéreas. É um time muito forte que passeia na Áustria, mas que na Liga dos Campeões não é que não se deu bem, mas ainda não é um time encorpado o suficiente. Ele vai estar quase sempre na Liga dos Campeões, né? Mas é um time que vai ficar ali no máximo na fase de grupo, dependendo da chave que cair, né? E a gente tem um Sevilha mais encorpado, com mais jogadores de qualidade, na minha opinião, que é mais copeiro. Isso aí não dá para discutir, o Sevilha é muito copeiro. Mas, cara, taxar o Sevilha aqui como um time copeiro, cascudo, e dizer que talvez ele não sofra um pouco contra o Salzburg seria leviano. Porque eu acho que o Salzburg não tem nada a perder, ele vai para cima mesmo, né? Vai para cima mesmo. Se eu não me engano, o Salzburg na temporada passada ficou no grupo do Atlético de Madrid, que também é um time copeiro, que também é um time cascudo, mas que, se eu não me engano, nos jogos era tipo 3-2, 2-2, foram grandes espetáculos. Então eu ficaria receoso de trabalhar alguma coisa a favor do Sevilha e vou só observar, tá? Eu deixo essa dica para você. Não acho que o Salzburg, por ser um time às vezes sem tanta tradição no cenário europeu, nas competições europeias, ele não vai para cima, ele vai, tá? Ele é um time bem porra louca mesmo. Young Boys United, 1,40 cotação do Manchester United, que tem, obviamente, agora um ataque que elevou muito o seu nível com a chegada do Cristiano Ronaldo, né? Eu poderia tecer enormes elogios ao time do Young Boys, mas a gente sabe que são prateleiras diferentes, né? O time do Young Boys, por exemplo, sofreu para passar contra o Ferencváros. O Ferencváros que teve na última Liga dos Campeões, e se eu não me engano, ele foi tipo um saco de pancadas, né? Ele caiu no mesmo grupo de Barcelona, Juventus, se eu não estou enganado, Dinamo de Kiev, Ferencváros, acho que foi isso. E ele foi muito mal, mesmo sendo um time muito bem reativo. E o Young Boys sofreu para passar dos caras, né? Foram 2 jogos com muitos gols, mas muito sofrido. E o United, para mim, assim, é um dos favoritos a ganhar essa Champions.
Tem muita coisa a melhorar, na minha opinião. Tem muito, principalmente na parte tática, a melhorar. É um time que cede muito espaço. Trouxe o Varane lá pra trás. O Varane é um cara que, já ganhou tudo no futebol. Maluco novo que já ganhou tudo. Mas ainda deixa muito espaço lá atrás. Luke Shaw fez uma excelente Eurocopa. Jogador muito bom. O Maguire excelente de cabeça. O De Gea tá voltando a uma boa fase. Bruno Fernandes agora não vai ser mais aquele protagonista todo, né? O Cristiano vai vir para as bolas paradas. O Greenwood, cara, que moleque bom de bola. O Sancho também, né? A gente sabe da qualidade. E o Cristiano Ronaldo. É um time que mudou de prateleira. Mudou de prateleira. A gente tem que respeitar o United. E aqui eu venho para tentar trabalhar alguma coisa a favor do United. Mas antes de fechar isso aqui, eu quero falar uma coisa que é o seguinte. Pelo fato de não confiar tanto ainda na forma defensiva do United, eu aconselho, não sai logo de largada em back ao United. Ah, mas eu vou perder o primeiro. Cara, se o gol sair cedo não der leitura, paciência. Mas dá uma olhada no posicionamento defensivo do United e de como o Young Boys está tentando fazer os seus ataques. Sem bola longa, onde o United às vezes tem superioridade numérica, se é transição com qualidade, com toque, com velocidade, está conseguindo passar das linhas do United. Isso é importante saber. Não adianta só levar o peso da camisa em consideração, tá bom? Mas obviamente o United aqui é muito favorito. Villarreal e Atalanta. Bom, aqui a gente tem que abrir um parênteses. O Villarreal é o atual campeão da Europa League, né? E atual vice-campeão da Supercopa da UEFA. É um time mediano na Espanha. Ultimamente não tem feito grandes campanhas, né? Foi um primeiro título da história assim, de expressão deles na Europa League. Venceram o United no final, aquelas cobranças de pênaltis foram 23 pênaltis cobrados. E vai pegar uma Atalanta que ainda não me convenceu. Tá? Eu acho que eu fiz algum apontamento aqui sobre a Atalanta já. Ó. No dia 28/8, eu falei aqui, ó, não fez um bom jogo contra o Torino na estreia e também não jogou bem contra o Bolonha. Por enquanto o início não convence. Depois daquele jogo contra o Bolonha, ainda teve um jogo perdido contra a Fiorentina. Foi um jogo onde eu esperava gols, realmente foi um jogo mais ou menos com 3 gols. Dusan Vlahovic fez 2 gols de pênalti e o Zapata fez um outro de pênalti para a Atalanta. Que a Atalanta ainda não convenceu. Uma vitória só contra o Torino, um empate contra o Bolonha, que não é tão forte assim, antigamente a Atalanta passava o carro, e perdeu em casa para o time da Fiorentina. Então assim, ainda tenho uma impressão ruim sobre a Atalanta, é por isso que eu gosto de fazer esses apontamentos. Vou atualizar depois aqui, hoje é dia 14, né? Depois eu vou dar uma atualizada aqui, já colocando também o jogo contra a Fiorentina. Mas na verdade eu vou colocar aqui no dia 15, porque eu quero esperar esse jogo contra o Villarreal começar e ver como é que a Atalanta vai jogar. Porque eu não sei o foco, né? Às vezes o Gasperini está focado na Champions. Vai saber, a Atalanta vem consecutivamente participando da Champions agora. Acho que é a 3ª temporada seguida. E é uma coisa legal, né, de se ver. Porque isso aumenta o financeiro, né, aumenta o poder de compra, aumenta a relevância na Europa. Mas eu imaginei, por ser um grande fã da Atalanta, e sou torcedor, vocês sabem disso, eu imaginei que a Atalanta ia se dedicar bastante à Série A, porque a gente tem times na Série A que estão passando por muita transição. A Roma ainda está se construindo, a Inter de Milão, que foi campeã, perdeu o Lukaku, está tendo que se reformular, o Milan, né, reformulação, aquela coisa toda. Eu achei que a Atalanta estava pronta, mas vacilou e patinou. Então eu não consigo confiar tanto na Atalanta assim. Eu vou trazer esse jogo para um Leper equipe em campo. O que eu busco nisso? Villarreal e Atalanta. O que eu busco é uma equipe superior à outra no início do jogo para tentar buscar uma correção de preço, né? Tenta buscar uma realidade completamente diferente da expectativa. A expectativa é um jogo parelho. Se eu tenho um jogo onde um time está dominando o outro, não é um jogo parelho. E aí eu tenho o mercado reagindo de forma bem móvel. Beleza? Dinamo de Kiev e Benfica. Eu não acompanho o Kiev. Não acompanho desde a última Champions. O Kiev teve no grupo do Barcelona, na última Champions, e caiu de novo no grupo do Barcelona agora. Se eu não estou enganado, foi isso. Porque na última Champions, se eu não me engano, foi Barcelona, Juventus, Dinamo de Kiev e Ferencváros.
Mas eu não tenho acompanhado o Dynamo de Kiev. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos do Kiev. Deixa eu puxar assim, ó, junto com vocês, fica mais fácil de ver. E dar uma olhada na Premier League da Ucrânia. O Kiev é o primeiro colocado, com 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate, 22 gols marcados e 2 gols sofridos. Muito bem mesmo. Já o Benfica, a gente sabe, porque o Benfica eu acompanho mais, o Benfica é líder do campeonato português, já abriu até uma certa vantagem, se eu não me engano são 5 jogos, 5 vitórias, né, 100% de aproveitamento, e eu acho que o Benfica tem um elenco superior aqui ao Dynamo do Kiev, tá? Eu também vou trazer Kiev, caramba, como é que escreve difícil? Vou até colocar o Dynamo na frente, senão nem vou saber qual é. Contra o Benfica. Pelas cotações me indicam um jogo parelho, mas eu acredito que o Benfica ele tem uma superioridade aqui. Eu não duvido não descarto de trabalhar alguma coisa a favor do Benfica, mas confesso que essa cotação do Dynamo de Kiev, se o Benfica jogar bem, pode ser interessante para um lei. Barcelona e Bayern de Munique, que também acontece às 16 horas, não é bem aquela revanche, talvez, ou aquela reprise daquele jogo 8-3. Acho que foi 8-3, não foi? Deixa eu dar uma olhada aqui. 8-2 que aconteceu em agosto do ano passado. Especificamente dia 14 de agosto do ano passado, ou seja, hoje faz 1 ano e 1 mês desse fatídico 8-2. Não é bem aquele time do Barcelona. O Barcelona perdeu alguns jogadores importantes, não preciso nem falar quem é. E o Bayern, acho que o Bayern manteve, né? Perdeu alguns jogadores também, o Sabitzer chegou, o Pamecano chegou, mas assim, o Bayern tecnicamente se manteve. O que tem de diferente no Bayern hoje é um estilo de jogo. O Bayern está construindo um novo estilo que talvez seja um pouco parecido com os Bayerns anteriores, talvez sim, mas eu acho, particularmente, eu tenho notado um Bayern muito mais exposto, né? Ou seja, um Bayern que vai muito mais para trocação, como faz hoje, por exemplo, o Liverpool, né? Então, obviamente, o que dá para esperar desse jogo aqui é um jogo para gols, né? O Barcelona é um novo Barcelona, mais reformulado, obviamente tem que ter essa cotação mesmo mais alta, mas eu consigo ver muito espaço nessa zaga do Bayern para sofrer gols do Barcelona, desse novo do Barcelona. Mas é muito difícil. Eu imagino que vai ser um jogo muito difícil para match odds. Assim como foi aquele outro jogo antigo do 8-2, também foi muito difícil para match odds. Foi um jogo que estava muito lá e cá, né? Ou seja, os times melhores naquele momento tomavam contra-ataques incríveis e aí fica muito difícil da gente se posicionar em alguma coisa a favor no match odds com uma stake às vezes maior. Então eu vou trazer esse jogo aqui para gols, tá? Ou seja, eu vou ser bem conservador, provavelmente no meu estilo de trabalho. Porém, o que eu gosto de chamar a atenção aqui? Isso aqui tem cara de ser um jogo um pouco mais pegado. E obviamente, como o mercado já espera gols, tem cara de ser um jogo com uma cotação, às vezes com cotações mais esmagadas. Então é preciso, obviamente, você ver a questão do seu método, né? Se você tem uma boa taxa de acerto para aquela odd atual e tal. Eu não descarto trabalhar situações improváveis aqui de recuperação de resultado, porque são dois times que podem vir para cima a qualquer momento, mesmo estando perdendo no final, pode tentar uma reviravolta e é onde eu gosto bastante de trabalhar, tá? Malmo e Juventus, aqui é chovendo molhado. A Juve, ela é favorita, assim como no jogo contra o Manchester United contra o Young Boys. Eu não acompanho o time do Malmo, faz muito tempo mesmo, desde a época de faculdade, que eu não dou assim tanta importância para o time do Malmo. Não que eu não goste de trabalhar às vezes campeonatos mais alternativos, é porque eu não tenho mais tanto tempo para gerir tudo que eu faço, né? E a Juventus, obviamente, é super favorita aqui. Porém, que Juventus que vai entrar em campo? Como que o Allegri vai montar essa Juventus, né? Que a gente sabe que a Juventus deve vencer esse jogo, sim, mas essa cotação de 1,45, ela vai ser estável ou móvel? Tudo depende do jogo, tá? Eu confio muito mais, às vezes, de vir trabalhar com um possível back favorito no primeiro tempo num time do United, com aquele ataque, do que no time da Juventus com esse ataque atual. Deve ser Morata e Kulusevski. Aqui eu estou fazendo uma suposição, deixa eu dar uma olhada. Confesso que eu não vi. Morata, Bernardeschi e Dybala. Kulusevski no banco, pelo visto. Chiesa machucado.
Bernardeschi é um bom cara de ponta também, tem boa velocidade. O Dybala, a gente tem que analisar o Dybala ao longo da temporada para ver se o Dybala de fato vai corresponder, se ele vai conseguir se manter sem lesão, né? Mas o time da Juventus, o que me incomoda na Juventus é o meio campo. Eu gosto do Morata, eu acho que é um atacante ok. O Kulusevski também, se substituir, é um bom atacante. O Bernardeschi, acho que a Juventus conseguiria jogadores um pouco melhores. O Bernardeschi é muito talentoso, mas acho que é um bom reserva. E o Dybala, eu acho que ele devia vir um pouco mais pelo meio. Acho que o Dybala joga muito na frente. E a Juventus hoje precisa muito de criação, tá? Eu particularmente não gosto do Rabiot, mas a gente já deve ter o Locatelli estreando, que veio do Sassuolo, que é um excelente jogador. Eu vou dar esse voto de confiança na Juventus, mas isso aqui não quer dizer que eu vou fazer back Juventus agora. Quer dizer que eu vou esperar a Juventus me mostrar para ver se tem algum padrão de back ou não, tá? Mas, assim, o entorno desse time é um bom time. É um bom time. Mas tem algumas situações aqui que me deixam ressabiado, principalmente no meio campo. Chelsea e Zenit. Aqui uma cotação do Chelsea perto de 1,20 dentro de casa contra o Zenit. Como é que está a situação do Zenit aqui na Rússia? Vamos ver juntos. Premier League russa. A situação do Zenit é primeiro colocado, 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Praticamente quase um 100% de aproveitamento aqui. Mas a gente sabe que também são times que estão em prateleiras diferentes. O Chelsea acabou de ser o campeão da Champions. O Chelsea acabou de ser campeão da Supercopa da UEFA em cima do Villarreal. É um time que se reforçou com o Lukaku. Um time muito bom, muito reativo. O Havertz faz uma excelente transição também. Mason Mount joga demais. Jorginho. Enfim, é um time brutal. O Kanté aqui, pelo visto, é dúvida, mas tem o Pulisic que ainda está fora por lesão. É um puta time. Também candidatíssimo a um bicampeonato, quem sabe, né? Em sequência. Mas acredito que tem alguns times melhores. Vale a pena trazer um Chelsea para 1,20? Por que eu não trago o Chelsea para trabalhar aqui a 1,20? Porque o estilo de jogo do Chelsea, ele está se moldando para ser um pouco parecido com o da Inter de Milão, do Conte. Porque o Chelsea tem jogadores para uma transição, para uma explosão muito forte de velocidade, para uma explosão muito forte de contra-ataque. Propor o jogo para o Chelsea não vai ser tão confortável como contra-atacar. Óbvio que o Chelsea deve conseguir fazer isso em alguns momentos, né, dentro do jogo, mas eu prefiro não me arriscar num back Chelsea. E se eu for trabalhar alguma coisa, vai ser no mercado de gols, mas eu tô com um pouco de pé atrás. Talvez uma possível goleada do Chelsea, não sei. Se o Chelsea sair na frente, é provável que uma possível goleada até saia. Mas o problema é, vai abrir o placar ou não? Vai jogar como? Vai dar a bola no Zenit, vai jogar mais recuado, vai jogar no contra-ataque, vai tentar propor jogo, vai subir as linhas. Isso aqui eu tô com um pouco de dúvida. O Chelsea é um time que eu não tenho nenhuma anotação feita ainda, a não ser a expectativa pelas contratações, mas é um time que me causa muita dúvida ainda, tá? Então eu prefiro ficar de fora, porque eu não sei como eles vão jogar. E por último, um jogo parelho, Lille e Wolfsburg. Deixa eu anotar aqui. O Wolfsburg é líder do campeonato alemão, 100% de aproveitamento, venceu agora o time do Greuther Fürth por 2-0, se não me engano chegou a 4 vitórias seguidas. Começou vencendo o Bochum, venceu o Hertha Berlim, depois ganhou do Leipzig e agora ganhou do Greuther Fürth. Mas eu confesso para vocês que ainda não me convenceu muito as atuações no Wolfsburg, tá? Eu ainda estou com o pé atrás. O Lille não começou muito bem no francês. O atual campeão francês deu uma patinada, parece que não vai em busca do bicampeonato. E por isso que o mercado já nem coloca o Lille assim com tanto favoritismo. Para mim é um jogo que pode ter uma tendência para gols em algum momento do jogo, em alguma janela do jogo, mas inicialmente eu venho para trabalhar uma possível correção de odd no início, se tiver algum time aí se sobressaindo sobre o outro. E para finalizar, Santos e Atlético Paranaense, aqui também vale um possível ler pela equipe em campo. Aqui nós temos cenários diferentes do primeiro jogo, né? O treinador do Cap pediu demissão, o Cap está em baixa no Campeonato Brasileiro, né? Jogando muito mal. O Santos também teve o Diniz demitido, trocou o treinador, veio o Carille, 0-0 contra o Bahia,
O time do Santos, na minha opinião, eu não entendi muito bem qual foi o critério de escolha do Carille. Parece que foi muito mais uma coisa de tapar incêndio, né? Eu preciso saber se o Marinho joga. O Marinho jogou contra o Bahia no final do jogo. Talvez ele venha para esse jogo. O Santos perdeu o primeiro jogo de 1-0 e precisa da vitória, né? Como o Cap não precisa vencer aqui, se o Cap entrar com uma ideia de que ele vai enfiar o regulamento debaixo do braço, como a gente diz aqui no Brasil, ou seja, jogar com o resultado já do primeiro jogo, pensando no primeiro jogo para jogar o segundo, ou seja, tentando empatar, talvez eu trabalhe alguma coisa contra o Cap. O que é perigoso no Cap? Os contra-ataques. Então, quanto mais altos são as linhas do Santos, muito mais perigosos vão ser os contra-ataques do time do Atlético Paranaense. Sendo assim, se isso acontecer, se eu ver que tem esse perigo de contra-ataque, eu prefiro não me expor no match odds, tá bom? Então, só recapitulando, nós temos 6 jogos da Champions ao mesmo tempo, nas 16 horas. Eu aconselho vocês darem um foco maior aos jogos que vocês de fato querem trabalhar, para não ficar olhando tudo, querendo fazer tudo e acabar não fazendo nada, ou então ficar jogando dinheiro pro alto sem nem saber no que vocês estão fazendo. Beleza? Antes da gente finalizar, eu vou lembrar vocês que existe uma super cotação para o PSG vencer o time do Bruges amanhã, quarta-feira. O time do PSG visita o Bruges e a cotação do PSG é 1,20. Entre 1,18 e 1,20 a Betfair está oferecendo uma super cotação de 15. Então, se você ainda não tem conta da Betfair e pretende abrir uma nova conta, considere utilizar o link aqui embaixo para abrir essa conta e utiliza essa super cotação do PSG de 15. O PSG que deve jogar com seus principais jogadores agora, né? Agora o Messi e Neymar devem jogar de titular. Messi, Neymar e Mbappé, aí é bem provável que o PSG saia vencedor nessa partida. Qualquer coisa diferente disso seria uma grande zebra. O regulamento está aqui embaixo, mas é bem simples. Você vai fazer uma aposta neste mercado aqui. Deixa eu acompanhar vocês, ó. Vou vir aqui atrás, vai ser na parte de esportes, também chamada de Sportbooks, não é no Exchange. Vai vir aqui na Champions, rola para baixo, jogo do PSG com o Bruges. Nesse momento a cotação do PSG, deixa eu até voltar aqui, ó. Nesse momento a cotação do PSG, se eu não estou enganado, é 1,18. Acho que é isso mesmo, ó. PSG e Bruges, 1,20. 1,20. E o regulamento diz o seguinte: você precisa fazer uma aposta nesse mercado resultado final a favor do PSG. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Abra uma conta na Betfair, com o link aqui embaixo, faça uma aposta simples de no máximo R$10 ou $2 no mercado de resultado final. Não se preocupe, essa aposta será automaticamente considerada um super preço de 15 caso o PSG vença o jogo. Coisas que você não pode fazer: não pode ser feito no Exchange, não pode ser feito cash out, só vai valer a primeira aposta que você fez no jogo e não pode ser feito com múltipla também. Beleza? Então tá tudo explicado, rola a página para baixo antes de se cadastrar que você vai entender. Pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e a gente se vê lá no Telegram, se você quiser me acompanhar um pouco do meu trabalho, ou se você já trabalha comigo lá no Leitura, a gente se vê lá na sala do Leitura. Um abraço.